Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2. Amém, queridos? O texto diz, a partir do versículo 14: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos os parentes perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Amém? Os irmãos podem sentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor. Traz a inspiração, Senhor Deus, do Espírito Santo, Pai, para que nós possamos, Deus, entender a Tua palavra, que só com a Sua orientação, porque a Tua palavra, ela é viva, não é uma palavra morta. Então precisamos da Tua orientação. Fala aos nossos corações nesta hora, Deus. Traz toda a mente e coração cativo à Tua palavra. Te oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Imagine, irmãos, dentro de milhões e milhões de pessoas, centenas de países, cidades, Deus, Ele escolheu a mim e a você. Ele nos escolheu diante de uma multidão de pessoas. Então Ele nos escolheu porque Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe qual é o nosso nome. Ele sabe quem é você pelo seu nome. Eu quero dizer que Ele o escolheu porque Ele conhece você antes de você se conhecer. Antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Ele já conhece a cada irmão aqui presente. Às vezes a gente acha isso, meu Deus, são milhares e milhares de pessoas. Será que Deus me conhece individualmente, realmente? Será que Deus não conhece a igreja como um todo? Não, Deus nos conhece individualmente. Ele sabe quais são os nossos anseios, sabe quais os nossos desejos. Ele conhece as nossas falhas, os nossos pensamentos que não deveriam acontecer, mas acontecem. Ele conhece tudo, então, e dentro dessa escolha divina, que eu fui escolhido divinamente, você também, você já recebeu a aprovação daquele, meus irmãos, que tem a sua vida nas mãos deles, tem os seus propósitos definidos. Ele sabe o que Ele quer de mim e de você, os quais Ele mesmo preparou. Não fomos nós que preparamos, não somos nós que decidimos o nosso caminho, o que vamos fazer, é Deus que decide. Então, e Ele preparou um caminho especial no seu reino. Só que Ele nos escolheu e nos colocou dentro de uma família. Ele escolheu você e me colocou dentro de uma família. Aí nós perguntamos, Senhor, por que eu estou nessa família? Deus tem um propósito. Ele quer que nós façamos a diferença onde Ele nos colocou. Eu quero dizer que as pessoas da sua casa, da sua família, da sua parentela que não conhece o Senhor Jesus, precisa de você. Mas eles só vão conhecer Jesus através de mim se eu tiver compromisso com Jesus. Eles precisam ver algo diferente. Se simplesmente eu digo, olha, eu sou cristão, mas se ele não vê nada de especial, nada de anormal,
porque nós não somos normais para o mundo. Nós andamos na contramão do mundo, né? Andar na contramão é errado, mas nós andamos na contramão do mundo, porque o mundo ele caminha para a morte e nós caminhamos para os céus. Esse é o nosso destino. Então, queridos irmãos, então nós não somos normais para eles não entendem quando eles olham para nós e dizem assim: poxa, enquanto nós estamos fazendo isso, ele diz que não faz. Enquanto nós vamos para certo lugar, ele não vai. Enquanto nós usamos algumas coisas, eles não usam. Que povo é esse? Então, a pessoa que Deus escolheu deve ser, porque nós somos submissos à vontade dele. É por isso que nós andamos na contramão do mundo, porque o mundo não se submete à vontade de Deus. E nós temos que nos submeter. Mas muitos não têm se submetido, né? Então, meus amados, a submissão é um dos grandes instrumentos para o bom Deus desempenhar um grande ministério nas nossas vidas. Então, se eu sou submisso a Ele, Ele vai me usar, e o meu ministério será um ministério profícuo, um ministério abençoado, um ministério que vai crescer, e assim com você também. Se você é uma pessoa submissa a Ele, porque o submisso, o que é que ele faz? Ele faz a vontade daquele outro. E se somos submissos a Deus, como tem maridos, aí tem cara que diz: rapaz, você é submisso da sua mulher? Você faz tudo que sua mulher manda, é? Porque tem cara que faz tudo. Só que a nossa submissão tem que ser ao Senhor. Então, se eu quero ser um pastor abençoado, eu preciso ser submisso a Deus. Se não há submissão, Deus não vai usar, né? No seu ministério ao qual Deus levantou para você, se você não for submisso, Deus não vai operar na sua vida. Então você vai trabalhar sozinho, e sozinho, o que é que Jesus diz na palavra dele? Sem mim. Então nós precisamos dele, para que ele manifeste o poder dele na nossa vida, precisamos ter submissão a ele. Então dependemos de Deus, queridos irmãos, em tudo que nós fazemos. Eu sou dependente de Deus. Vamos falar: eu sou dependente de Deus. Então, quando nós dizemos isso, ele está dizendo assim: Senhor, eu sou submisso ao Senhor. Eu dependo do Senhor em tudo na minha vida, nas mínimas coisas eu dependo dele. Então, nós, queridos irmãos, não somos capazes de vencer as adversidades que nos submetemos. A vontade divina é aquela vontade que vai nos dar capacidade de vencermos as adversidades. Então, quando você vê um cristão vitorioso, ele é submisso ao Senhor. A vontade de Deus tem sido a prioridade na vida dele. Então, Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele expressou da seguinte forma: mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Com isso ele está dizendo que a vida dele não tinha nenhum valor. O que valorizava a vida dele, o que era importante na vida dele, era cumprir a carreira que o Senhor deu a ele, era pregar o Evangelho, era ministrar. Então, meus irmãos, por isso que eu sempre falei aqui, que o Senhor, quando Ele nos coloca em um local, né, a principal coisa, né, o primeiro, o mais importante, é que o nome dele seja glorificado. Então, como Paulo diz, a minha vida não é preciosa para mim, mas contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Então, porque a minha necessidade não é o mais importante. O mais importante para mim é que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida. Então, precisamos pensar assim: Deus, a sua vontade é a prioridade. O que eu preciso fazer da minha vida, aquilo que o Senhor deseja. Então, Paulo tinha muitos motivos para desistir, né? Sofreu açoites, apedrejamento, naufrágio, perigo de ser morto, entre outras coisas mais. Nesse momento ele poderia dizer: olha, que nada eu vou ser cristão. Quando eu era do mundo, quando eu era general lá, né?
as pessoas que se submetiam a mim, nenhum mal vinha a mim. Como é que hoje que eu resolvi? Mas é porque ele diz que a vida dele não era preciosa. Porque o que ele estava fazendo, que era pregar o evangelho, o que acontece? Era algo nocivo naquela sociedade. Mas, como era nocivo, ele era perseguido porque pregava o evangelho. Então, ele precisava continuar pregando. Então, queridos irmãos, ele tinha motivos para desistir pelo sofrimento que ele passava. Entretanto, permaneceu firme no seu propósito e fiel ao Senhor até o final. Ele não negou. Pedro, ele teve um momento em que o rei chega para Pedro e diz assim: Pedro preso, antes de morrer, o rei chega para ele e diz assim: olha, se você negar esse Jesus que você fala, que você está pregando, você vai ser solto. Pedro diz não. Aí eu estava lendo essa história de Pedro, eu disse: meu Deus, se fosse eu, meu Deus, será se eu iria dizer, não me mate, mas eu não nego? Se fosse você, será se você diria, eu morro, mas eu não nego? Eu digo, meu Deus, era uma fé firmada na rocha mesmo, chegar ao ponto de entregar a sua vida para a morte, mas não negar. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Paulo fala aqui. E Paulo não tinha a vida dele por preciosa, tanto que ele sofreu muito. Paulo, ele sofreu demais, mas no entanto ele não negou, e até o final ele sabia que ele estava caminhando para a morte, mas ele ia. E todos os discípulos, meus irmãos, não tem um, até Paulo, João, na ilha de Pátmos, João, se negasse a Jesus ali, certamente ele estava solto. João morreu preso ali na ilha de Pátmos. Por quê? Porque anunciava a palavra, o evangelho de salvação. E João não morreu, não foi porque os homens não quiseram matar, nem porque ele não queria morrer, não. É porque Deus tinha um propósito. E Deus, ele, quando tem propósito na vida de alguém, meu irmão, Deus faz aquilo que ele deseja. E João precisava continuar anunciando, precisava continuar pregando, precisava continuar escrevendo, tanto que o evangelho de Apocalipse, o livro de Apocalipse chegou até nós, foi escrito dentro do cárcere. Foi lá na ilha de Pátmos que ele escreveu esse livro. Foi lá em Pátmos que ele foi arrebatado em espírito. Foi lá em Pátmos que ele foi até o terceiro céu. E o anjo diz a ele: escreve aquilo que você está vendo. Deus tinha um propósito. Então, queridos irmãos, esses homens, eles não tinham a vida deles por preciosa, tanto que eles caminhavam, diziam: olha, você vai morrer se você for lá, mas eu não posso negar, eu preciso ir, eu preciso continuar pregando. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que ao que Jesus exaltou Paulo, dizendo o seguinte, em Atos 9, 15, 16, ele diz: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que coisa terrível, que coisa tremenda isso. Olha, eu vou te usar, você vai pregar o meu evangelho, você vai anunciar a minha palavra, e você ainda vai sofrer por causa disso. Sim, Senhor, eu vou. Porque ele sabia para quem ele estava trabalhando. Queridos irmãos, isso é tremendo. Alguém diz a você: olha, você vai fazer esse serviço para mim, vai fazer isso, aquilo outro, e depois eu ainda vou fazer você sofrer pelo meu nome, por causa do meu trabalho. E você dizer: sim, Senhor. Geralmente a gente diz: aqui nada, vou nada, estou fora, Mas aí Paulo disse: sim, Senhor. Então Paulo era um escolhido de Deus, mas eu quero te dar uma boa notícia: eu e você também somos escolhidos de Deus, amém? Nós somos escolhidos, queridos irmãos. Então, assim como Paulo foi escolhido, você é escolhido, nós somos escolhidos. Nós não estamos aqui à toa, não. A palavra de Deus, ele diz: não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós, foi ele que escolheu você. Assim como ele escolheu Paulo,
Assim como ele escolheu João, assim como ele escolheu Pedro, assim como Jesus escolheu cada discípulo, Jesus escolheu a mim e a você, meu irmão. Ele nos escolheu, e isso é um privilégio. Então, a segunda característica de uma escolha de Deus, de um escolhido de Deus, tem que ressaltar, né, nesta hora é ser fiel. Observe que os discípulos eram fiéis, não eram homens infiéis. No momento da infidelidade sofria. Lembra de Pedro? Quanto sofreu porque foi infiel a Jesus em um momento da vida dele? Em um momento ele foi infiel, e aí ele se arrepende. Então, queridos irmãos, escrevendo aos Coríntios, Paulo exorta em 1 Coríntios 4:2, ele diz: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Eu preciso me achar fiel, você precisa se achar. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que olhar para dizer: eu sou fiel ao Senhor, mas não só da boca para fora, é preciso ser fiel em atitudes. Então, queridos irmãos, ensinando aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele ensinou o seguinte: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Observe o que é que ele ensinou aos Colossenses. Então, aprenda com Epáfras, que é um fiel, e eu digo a mim, e eu digo a vocês, a cada um de nós, vamos aprender com Paulo, que era fiel ao Senhor. É preciso aprender com os fiéis, porque se nós aprendemos com os fiéis, nós somos fiéis. É o que nós falamos aqui na escola bíblica dominical. Júcia disse que o filho dela procurava ela para poder, quando tinha alguma coisa para resolver, então ele aprendeu com ela. Então, com quem é que nós temos aprendido? Paulo diz: sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar é fazer a mesma coisa. Então, é preciso fazer o que Paulo faz. E o que Paulo fez foi coisas que gratificavam o reino de Deus. Então, queridos irmãos, ensinando a Timóteo, ele disse o seguinte em 1 Timóteo 4:2: ser exemplo dos fiéis, Timóteo. Seja um exemplo dos fiéis, não seja infiel ao Senhor. Então, Paulo estava exortando os seus liderados a serem fiel a Deus. E nesta manhã, ele está nos exortando, nos chamando a atenção para que a gente sejamos fiel ao Senhor, queridos irmãos. Vamos ser fiel a Jesus nas nossas atitudes. Então Deus tem promessa para o fiel, né? Eu queria que nós lêssemos aí Isaías 58:11, por favor. Isaías capítulo 58, versículo 11. Quem primeiro achar pode fazer a leitura, por favor. Isaías capítulo 58, versículo 11. Observe que aí Deus promete o quê? Orientação. Orientação é caminho seguro. Ele oferece aos fiéis isso. Olha, se você for, seja fiel, que eu vou te dar orientação, e o seu caminho será seguro. Então ele diz em Isaías: e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isso, meu irmão, é para quem é fiel. Quem é fiel, Deus cuida. Quem é fiel, Deus abençoa. Quem é fiel, Deus traz na sua mão, Ele protege. Então, qual o caminho que devo seguir? Qual o caminho que eu devo caminhar? Então, que direção eu devo tomar? E aí ele diz aqui, que eu vou ler novamente: o Senhor te guiará continuamente. Quando a gente pergunta: Senhor, o fiel é assim, meu Senhor, o que é que eu faço? Deus, olha, é por aqui. A gente ouve: é por aqui, o caminho é esse. Então, perguntas que surgem no decorrer de nossas vidas. A gente pergunta isso: o que é que eu faço? Quantas vezes eu perguntei isso? Quantas vezes você já deve ter perguntado: Senhor, o que é que eu faço, né? Então são decisões que surgem, e muitas vezes não podemos responder facilmente, nós não sabemos a resposta, e aí a gente vai ao Senhor.
Senhor, o que é que eu devo fazer? Então, queridos irmãos, é preciso convicção, firmeza e certeza, e o único que nos dá certeza é o dono da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a verdade, então Ele é o único que pode nos ensinar o caminho certo. Às vezes alguém pode me perguntar uma coisa: pastor, isso, eu posso até ensinar errado, porque eu não sou o dono da verdade. Mas quando a gente pergunta ao Senhor, se nós somos fiéis a Ele, certamente Ele vai nos orientar no caminho certo, no caminho da verdade. Então o sentido bíblico de caminho também pode ser entendido como conduta. Caminho é entendido como conduta. Então, se eu ando no caminho, eu ando em uma boa conduta. Então, aí então surgem outras perguntas que denotam tal sentido. Como, por exemplo, como devo agir nessas circunstâncias? Às vezes surgem circunstâncias que a gente, o que é que eu faço? Né? O que eu devo fazer? Ou como me comportar mais adequadamente nessa situação? E aí Deus, Ele diz: se eu sou fiel, eu ouço Deus. Se eu sou infiel, vai ser complicado. Porque Deus, Ele não tem como falar comigo, Ele está distante de mim. Então, por esse motivo, se faz tremendamente necessário a imprescindível bússola divina. Quem é a bússola divina? É o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que diz: olha, Edson, é por aqui, viu? Edson, faça assim. Edson, aí não. Você está fazendo errado. O certo é esse. Então, Deus nos promete provisão, cuidado, onde Ele diz: e nos fartará até em lugares áridos, no versículo que eu li fala, nos fartará até em lugar que não tem comida, Ele vai fartar, né? Elias, foi o que aconteceu com Elias. O povo estava morrendo de fome, Deus dava o que a Elias? Quem lembra? Duas coisas que Deus dava a ele. No momento que ele estava lá escondido, lá dentro do pão e água. Deus dava pão e água, porque o pão, né, é algo que alimenta, e a água sustenta a sede. Então todo mundo morrendo de sede porque não tinha água, 3 anos e meio sem chover, e Elias tinha água. Por que Elias tinha água? Elias era o quê? Fiel ao Senhor. Ao fiel Deus abençoa. Ao fiel Deus supre, o fiel Deus dá o que necessita. Então imaginemos em uma situação vexatória, ou uma situação desconcertante, na qual não tenhamos em volta absolutamente nada para nos livrarmos. Imagine uma situação dessa, onde não temos nada. Imaginemos em meio a uma sequidão de propostas e ideias, aonde não sabemos o que fazer, está tudo, a mente não tem nada. Meu Deus, eu não penso nada, eu não sei o que fazer. Às vezes acontece isso. Então, sugestões as quais seriam a saída, a solução para um grave problema, ou ainda, aqueles irmãos, imaginem, sem contar com o refrigério de um braço forte no momento da dor e da tristeza. Se imagine assim, sem aquele braço e aquela mão poderosa. Só temos a um para quem recorrer, é o Senhor. Mas Ele só nos ouve se formos fiel a Ele. Né? A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A gente só recebe se a gente for fiel. Então Deus, Ele promete também saúde e vida. Observe que Ele diz assim: e frutificarei os teus ossos. Ele dá o que? Força, saúde, vitalidade. Então, quando nós somos fiéis, Ele nos dá tudo isso. Então, para Isaías e seus contemporâneos, naquela época, a longevidade representava a presença de Deus na vida. Quando o cara vivia muitos anos, chegava a 150 anos, 200 anos, naquela época viviam tanto, então esse homem era abençoado, era o que eles viam. Então o pensamento era de que Deus estava aprovando a sua maneira de viver, porque viveu até não sei quantos anos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Então, queridos irmãos,
o fiel, Deus abençoa. A pessoa que Deus escolhe, ela vive pela fé. É o terceiro ponto dessa manhã. Vive pela fé. Olha para o impossível e sabe que o impossível pode se tornar possível. Era impossível Elias ter água ali naquele local, um local que não tinha fonte. A água brotava da pedra. Não tinha onde fazer pão, não tinha trigo ali, e ele achava o pão assado na pedra. A pedra, e quando acordava, estava lá o pão assadinho para ele. Era o impossível. Então, queridos irmãos, pela fé, Abraão sendo chamado, Abraão obedeceu a Deus, indo para um lugar que havia de receber uma herança. Mas será se nós íamos? Será se nós iríamos? Abraão abandonou tudo. Abandonou família, abandonou herança, abandonou parentela, amigos, tudo em busca de uma herança, algo pela fé, né? Sem ver, sem existir ainda. Então eu quero dizer que ele saiu sem saber para onde ia, sabia que ia encontrar, por quê? Porque ele teve fé no Senhor, ele confiou. Então Deus jamais altera os seus propósitos, por mais que venhamos a insistir em nossos pedidos. Deus não altera o seu propósito. Então aquilo que Deus tem para você é seu. Deus não vai dar a outra pessoa. Deus não vai tirar de você e dizer, olha, isso, Janaína canta bem, eu vou tirar de Janaína e vou botar em Edson. Deus não vai fazer isso. Né? Deus não tira a bênção de uma pessoa e coloca na vida da outra. O que é seu é seu. E o que era de Abraão, Deus continuou dando a ele. Observe quando ele e Ló, eles vão, né? E aí chega um momento que tem que separar. Aí Abraão disse a Ló, se escolha. Ló escolheu o quê? A terra boa, que aos olhos humanos era o melhor. Era uma terra assim, frutífera. Abraão ficou com o lado que aos olhos humanos era o pior. Mas eu quero dizer nesta manhã que o que Deus te promete, Deus não muda de ideia não. Deus prometeu a Abraão ser um homem abençoado, né? E não era isso que ia mudar a bênção de Deus. Então Ele nos chama para ser bênção na vida das pessoas que nem sequer conhecemos. Deus te chamou para ser bênção na vida de pessoas que você não conhece. No seu trabalho, às vezes Márcio está ali na empresa dele, no trabalho dele, e tem que ser bênção na vida daquelas pessoas que entram e saem ali e olhar e dizer, pô, esse Márcio é diferente dos outros funcionários daqui, tem algo diferente na vida dele. Por que Márcio é diferente? Poxa, os outros fazem isso, aquilo e aquilo outro, ele não faz. Tem que ser diferente. A gente tem que ser bênção na vida do outro. O outro tem que olhar para nós e ver algo de diferente. Então, queridos irmãos, eis uma tarefa maior, de maior importância, qual seja, cuidar das curas e feridas da alma do outro. Então, esse é o nosso papel. Né? Ele diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, onde é que está a palavra? Será que ele está falando dessa palavra aqui, ou da que está aqui? Da que está aqui, porque nem todo momento eu estou com essa na mão, mas a que está aqui está diretamente ligado a mim. Então eu tenho que manejar bem ela, eu tenho que ser uma bênção, né? E quarto e último ponto, a pessoa que Deus escolhe vive para amar. Esse é o propósito de Deus na sua vida. E às vezes a gente não ama com as nossas palavras, às vezes a gente dá palavra dura com as pessoas, a gente é grosseiro, né? A gente é mal educado, às vezes fazemos isso é feio, isso não é legal, as pessoas não gostam disso, então, e não é uma atitude de amor. Então Mateus capítulo 21, de 15 a 17, alguém leia por favor, Mateus 21, de 15 a 17, quem primeiro achar, pode ler por favor. As maravilhas que fazia, e os meninos clamando
Pronto, observe, alguém tem que fazer. Ele disse que se não fizer, até da boca das crianças, alguém tem que proclamar, e esse alguém é quem? Somos nós. Precisamos proclamar, queridos irmãos. Então, eu quero destacar que a pessoa que Deus escolheu tem responsabilidade com o reino de Deus. Nós temos responsabilidade. Não adianta estarmos aqui se não tivermos responsabilidade com esse reino. Então, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Seja responsável. Ser responsável é um grande triunfo nas mãos do Senhor. Ser responsável, porque o responsável ele cumpre, ele prega, né? Então considere a obra para a qual Deus lhe chamou a mais importante na sua vida. A obra que Deus chamou para você fazer é a mais importante e é a obra mais nobre da sua vida. A obra mais nobre é pregar o Evangelho de Jesus. É o que nós temos de mais importante. O que eu tenho de mais importante na minha vida é essa palavra. O que você tem de mais importante na sua vida é a palavra de Deus. Então, Timóteo, né, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É muito bom falar isso. Combati o bom combate, minha carreira acabou e a minha fé está guardada no Senhor. Então sejamos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, fiéis, comprometidos, que levam a palavra de Deus a sério, e que nós possamos ser isso no nosso dia a dia. Aí às vezes somos na igreja, mas precisamos ser em casa, precisamos ser no trabalho, precisamos ser na comunidade, em todos os lugares. A pessoa precisa ver algo de diferente em nós, né? Que essa seja a nossa bandeira de cada um que aqui está. Amém? Nós vamos orar nesta hora. Vamos ficar de pé. Santo de Israel, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Diante de milhares e milhares de pessoas, aqui estamos, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite, Deus, por esta manhã, Senhor, neste lugar, Deus, porque a Tua presença aqui está, Senhor Deus, e onde o Senhor está, Deus, é o melhor lugar para se estar, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por tudo que aconteceu aqui no dia de hoje, Deus, pela escola bíblica dominical, pelos louvores, por tudo que foram os hinos entoados, por cada palavra dita, Senhor Deus, que o Senhor continue, Deus, nos conduzindo, Deus, a viver segundo a Tua vontade, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, continue conduzindo as nossas vidas, Deus. Nesta hora, Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor visite os Teus filhos que não puderam vir nesta manhã, Pai. Que à noite eles sejam aqui, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo, Deus. Nós te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coração silenciosa, nós estamos despedidos.